Olá, tudo bem? Hoje a gente vai entrevistar. Primeiramente, né? Eu sou a Isabela. Eu sou colega do Dr. Nelson aqui, a gente trabalha na mesma equipe. E hoje eu vou entrevistar ele com algum tema muito relevante, que eu imagino que muitas das pessoas que vão ouvir, né, que estará nos ouvindo aqui, tem dúvidas. Então a gente pretende, né, através dessa entrevista tirar todas essas dúvidas, sanar todas essas dúvidas, uma vez que o tema de hoje é ação revisional, ela impede um processo de busca e apreensão? Eu imagino que seja a dúvida de muitos e é por isso que foi o tema escolhido, né, para essa entrevista de hoje, tá? O Dr. Nelson, ele é advogado atuante na área do direito desde 2007. Porém, a partir de 2015, a gente vem se especializando aí no direito bancário, né, principalmente em negociações bancárias. Então, ele é fundador também aí do nosso método 80 e 100, onde a gente busca, através desse curso, né, a gente busca ensinar as pessoas a não precisar de um advogado nesse momento que está com as parcelas em atraso, busca por uma ação revisional, onde essa ação revisional pode não ser a solução imediata que esse devedor esteja precisando, né? Então, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente eu quero já perguntar o que é uma ação revisional e, óbvio, né, principalmente se ela impede realmente um processo de busca e apreensão. Sim, tudo bem, Isabela? Tudo bem? Pergunta bastante recorrente, né? Muita gente nos procura, né, para saber, principalmente quando as pessoas estão com parcelas atrasadas, né? Elas querem saber se a ação revisional Exatamente. ela é um meio, né, para conseguir reduzir, né, o valor das parcelas ou para impedir a busca e apreensão, né? E muita gente vende isso por aí, né? Então, acho que É, é importante a gente falar sobre esse tema da forma mais simples possível, né, para as pessoas entenderem, principalmente o consumidor, né? Porque se já está devendo parcelas do financiamento, é porque já está passando por um problema financeiro, né? Muitas vezes exatamente. falta de um planejamento, por qualquer contratempo que ocorreu, né, ao longo aí do financiamento e que gerou esse atraso e muitas vezes aí isso daí causa um certo, como é que eu vou explicar? Desconforto, né? Total desconforto, porque o banco não para de ligar, né? O banco ele liga insistentemente, né, para pressionar Exatamente. a pessoa para colocar a parcela em dia. Então, realmente é um tema que as pessoas buscam como uma solução, né? Ou como uma salvação, né? Exatamente, E exatamente. até para quem está nos ouvindo nesse momento, eu acho que é importante a pessoa entender antes do que para que serve a ação revisional, ela entender um pouco do que ela contratou com o banco, Que é o contrato de financiamento. até para ela saber negociar, para ela Uhum. saber o que é importante, né? Ela entender Conhecer do contrato para para justamente aí sim. negociar, ou até, se ela tiver interesse em contratar também um advogado, ela saber o que falar com o advogado, né? Saber negociar, seja com o banco, seja com um especialista, enfim, tantas empresas aí ficam vendendo né, esse produto aí, né? Juros abusivos, etc. Mas vamos concentrar no tema aqui, que é a questão da ação revisional, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é um contrato de financiamento, tá? Da forma mais simples possível, e eu vou citar a própria Isabela como exemplo aqui, né? Para poder dar Vamos uma lá. dinâmica aqui na explicação. Então, a Isabela vai lá numa concessionária ou numa loja, né? Buscando um carro. Ah, a Isabela tem lá. Não tenho valor à vista para pagar, né? Não tenho valor ali para pagar um carro, então eu vou, obviamente, Tem contratar um financiamento para isso. facilitar aí. A Isabela tem lá R$ 800 ou R$ 1.000 por mês para pagar nas parcelas do financiamento, né? Então, o lojista vai oferecer um veículo que seja condizente à situação do planejamento mensal da Isabela. Então, ela vai escolher lá um veículo, né? Seja moto, ônibus, seja lá o que for, carro, enfim, né? Obviamente que o lojista vai
contatar algumas financeiras ou bancos para verificar taxas, essas questões todas aí para ver se enquadram dentro da possibilidade da Isabela. E assim que aprovado o cadastro da Isabela, o banco ele vai transferir para o lojista o valor integral, né, o valor total, né, do veículo, né, isso que a Isabela não tinha dinheiro para dar de entrada, tá? Então, nesse caso, vai transferir o valor total do veículo, né, para o lojista, e a Isabela vai ficar na posse desse veículo, pagando mensalmente o valor das parcelas que ela contratou. Então, Perfeito. resumindo, o contrato de financiamento nada mais é do que um contrato de empréstimo feito com o banco para viabilizar a aquisição do veículo, tá? Mas vamos supor que a Isabela tinha 20 mil para dar de entrada, né? O Isso. carro custa 70 mil e a Isabela tinha 20 mil para dar de entrada. Esses 20 mil são pagos para a loja ou para a concessionária, Perfeito. tá? Perfeito. Então, o banco, nesse caso, ele vai emprestar 50 mil reais, né, para Uhum. financiar o veículo que custa 70, certo? Uhum. Mas, independente da situação, mesmo se a Isabela der 50% de entrada, a garantia do contrato vai ser o próprio veículo. Entendi. Tá? Então, num contrato de Perfeito. financiamento de veículo, o dinheiro emprestado pelo banco vai ser para aquisição mediante pagamento mensal com garantia do próprio veículo. Ok? Perfeito. Deu para Essa entender o questão da que é um entrada é contrato? algo, é uma dúvida muito recorrente, né? Porque as pessoas realmente acham que o valor de entrada é dado para o banco. Então as pessoas até chegam, né, para nós falando assim, doutora, mas eu dei um valor alto de entrada e ainda o valor financiado está alto. Mas é justamente por conta disso o valor de entrada é dado para a loja, então, e não para o banco, é isso? Não, não. O financiamento, né, o contrato de financiamento é em cima do valor que foi emprestado pelo banco, Perfeito. independente do valor que a pessoa deu de entrada no veículo, ok? Ok. Aí Ficou as claro. pessoas também perguntam, né, já até aproveitando, mas eu estou pagando 2 vezes o valor do carro, mesmo dando entrada, ou às vezes até a Uhum. entrada eu estou pagando 3 vezes o valor do carro. Aí é referente a todas as taxas, tarifas, né, os juros que são embutidos no contrato, né? E aí também tem que explicar um pouco do que se trata essas tarifas, né, as taxas, né, Uhum. essas questões que envolvem o contrato de financiamento que encarece o valor da parcela, né? O porquê que Sim, no final, né, se você multiplicar lá o valor das prestações, vai dar lá fica 2, 3 vezes o muito valor do carro, né? Então, grande. vamos lá, são tudo serviços que são feitos pelo banco, né? A taxa de registro, ele vai lá, registra o contrato no órgão de trânsito, lá no Detran, né? Registra também, porque todo o financiamento de veículo tem lá registrado no documento a garantia, a alienação fiduciária. Sim. Então, é um serviço que o banco faz, eles cobram por isso, né? A tarifa taxa de avaliação do veículo, né? Então, se o veículo é usado, o banco, né, em tese, ele faz lá a avaliação do veículo para saber se está em ordem e ele cobra por isso. Só que quando o banco cobra por isso, ele cobra um valor que ele embute no financiamento. Uhum. Então, sobre esse valor, ele também cobra juros, ele também, né, forma todos aqueles encargos, né, que geram o valor da parcela, né? Fora os E, juros em si, né? exatamente. E todas essas tarifas, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que tem, né? Por isso que é Hum, importante a gente conhecer do contrato em si, porque eles acham sim, que o sim. valor ali é só o valor financiado e fim. Apesar de que essas tarifas, elas não são altas, né? O que é alto é o seguro prestamista, que é a questão da venda casada, né? Que eu vou até falar um pouquinho sobre isso daí, bem rapidamente, porque está também no contrato de financiamento. Mas as Uhum. taxas e tarifas cobradas pelo banco, não são tão altas, né? Gira em torno aí de 180, normalmente a avaliação de bem é 180, às vezes 230, não passa muito disso. A taxa de Uhum. registro de contrato também é um valor assim pequeno. É que ele encarece porque você coloca no bojo, né, no meio do financiamento, né? Então você Uhum. cobra juros também, porque aqueles juros Sobre isso. que é mencionado no contrato, né, ele em tese deveria ser só sobre o valor da prestação, né, só sobre o valor do empréstimo. Uhum. Mas não é. Na verdade, ele forma um preço total, que aí chama-se o custo efetivo total, né? Então tem dois juros lá do contrato.
Tem os juros, que é sobre o financiamento, e tem os juros, que é do custo efetivo total, que é o valor que, né, que envolve todos os valores cobrados pelo banco, inclusive o seguro prestamista, ou o seguro de proteção financeira, que aí sim é na maioria das vezes, né, uma baita de uma abusividade, porque o consumidor mal sabe que contratou um seguro e muitas vezes ele contratou sem saber e nem sabe na prática para que serve, né? Aquele Ele seguro. paga por aquele seguro, né? Não sabe que está E, pagando e, além disso, não sabe como usar. Ele não pode até sabe nem saber que para ele que existe, mas não serve. sabe como usar. A maioria das pessoas que nos procuram não sabe disso daí. É. E é importante as pessoas que estão nos ouvindo saber disso, porque aí sim gera uma abusividade, né, uma questão que é Ilegal. assim, hã? Uma questão ilegal, uma certa ilegalidade, A né? venda casada é uma questão que é ilegal, sim. O próprio Código de Defesa do Consumidor, lá o artigo 39, inciso 1º, diz lá sobre isso, né? Que é vedada a cobrança de venda casada, né? Isso acontece porque a maioria dos bancos e financeiras, elas fazem parte do mesmo grupo deles, essas seguradoras, ou são Uhum. empresas parceiras, né? É, E muitas vezes nem consulta o consumidor, vai lá, embute no contrato, é, cobra, encarece o valor da prestação, o consumidor nem sabe e acaba pagando por isso, né? Então, exatamente. de modo geral, o contrato de financiamento ele envolve uma série de valores que formam um custo global, né, que é o custo efetivo total, que gera o valor das parcelas que a Isabela paga por mês, tá? Nesse caso. Exatamente. Entendi, perfeito. Então, voltando, ótimo. Eu acho que é ótimo a gente falar sobre o contrato, porque é o contrato que vai chegar no assunto principal na nossa E, entrevista de hoje, que é a ação revisional. Eu acho que todo mundo ouve falar ação revisional, busca a gente, né, sim, para entrar com a ação revisional, mas a ação revisional propriamente, ela impede uma ação de busca e apreensão? não. Na Não maioria dos impede. casos, não impede, tá? Não, isso é uma ilusão ou até uma informação bastante intencional, né, das pessoas que estão vendendo esse serviço justamente para pegar, né, essas pessoas que estão devendo, né, porque Usar da dor dessas pessoas, né? Porque jogador, essas de pessoas certa forma, estão são tão empresas fáceis. desesperadas. Então, encontra como único caminho ali a ação revisional, achando que eu entrando com a ação, eu tô com as parcelas em atraso. Eu Sim, entrando com a ação revisional, todos os meus problemas vão acabar, eu não vou tornam mais perder empresas meu carro. fáceis. Empresas fáceis. Exatamente. E essas empresas abusam um pouco disso, porque, primeiro, que uma ação, toda ação que é entrar na justiça tem custo. Tem custo Uhum, com advogado, tem custo com a justiça, né? Então, para você fazer uma ação revisional, você vai ter que pagar um perito, ou mesmo se não pagar um perito, né, o mais prudente numa ação revisional é levar, né, num determinado momento, né, que vai se provar o quanto há de abusividade, se há abusividade naquele contrato, através da prova pericial. E muitas uhum. vezes, né, se o consumidor não consegue a justiça gratuita, ele vai ter que pagar por isso. Então, você tem, de um lado, um possível abuso, né, que a gente sabe que, na maioria dos contratos bancários, sempre há algumas ilegalidades, ou até bastante ilegalidades, que é Uhum. possível de serem discutidas. Mas, assim, muitas das vezes não é a solução a ação revisional, né, justamente pelos custos embutidos, né, na ação propriamente dita. E ela, principalmente com relação à sua pergunta, ela não impede a busca e apreensão. E ela não impede a Onde busca e apreensão porque a ação de busca e apreensão é uma ação que depende de como é que eu vou explicar isso aí para o consumidor? Da questão da mora, né? Então, uhum. assim, se o consumidor está devendo a parcela, né, o banco, para entrar com a busca e apreensão, basta ele notificar o devedor, né, a pessoa que está Uhum. devendo, no endereço que foi informado no contrato, porque até muita gente nos procura e fala, olha, eu mudei de endereço, ou, enfim, né, naquele endereço Mas já não não estou fui mais eu que vivendo, assinei a não fui eu notificação, que né? Eu assinei a nem recebi a notificação. notificação. Sim, basta o banco enviar para o endereço que foi fornecido no contrato uma notificação que o banco já está autorizado a entrar com a busca e apreensão. Tá? Uhum, Obviamente perfeito. que desde que a notificação seja
recebida por alguém, né? Porque se ela retorna como ausente, aí não tem validade, e aí é uma outra questão, mas não vem ao caso. Então, se o banco enviou, então, a partir daí ele está autorizado a entrar com a busca e apreensão. E não é a ação revisional que vai impedir do banco fazer a apreensão do veículo. Mesmo se o consumidor depositar em juízo, olha, até em alguns casos, a gente até já conseguiu isso aí, uma liminar, né, para depósito em juízo e até para evitar busca e apreensão. Mas são casos isolados, né, Isabela? A gente não pode, E na maioria depende dos de uma casos, análise muito concreta, né, doutor e na Nelson? maioria dos casos, não. A ação revisional ela não impede a busca e apreensão. Então, não é o caminho para a solução dessa questão, tá? Da busca e apreensão. Tá. Uma ação revisional por exemplo, eu tô com atraso nas parcelas, eu tô com 3, 4 parcelas em atraso, e eu ainda não tenho uma ação de busca e apreensão, e aí eu contrato um advogado para entrar com uma ação revisional. Essa ação, antes da entrada da busca e apreensão ou depois, nada muda. Isso, da mesma forma, não impede, né? Não impede. Tanto faz se você entrar com a ação antes ou depois da busca e apreensão, tá? Elas Tá. não vão correr juntos, né? Em tese, né? Assim, pela lógica, a ação revisional e a busca e apreensão são as mesmas pessoas que entraram na justiça, né? No caso da Uhum. Isabela, se a Isabela entra com uma ação contra o Banco X, né? E o Banco X entra com a busca e apreensão contra a Isabela, em tese deveria ser, né, correr no mesmo juiz, tal, chama-se de ações conexas, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas não é assim. A ação de busca e apreensão ela vai correr, tanto faz se entrou antes ou depois da ação revisional, e se o banco cumprir lá os requisitos lá da ação de busca e apreensão, ele vai conseguir uma liminar e ele vai sim lá no endereço da pessoa para fazer a apreensão do veículo, tá? Então, isso realmente não é impeditivo para a busca e apreensão, tá? Perfeito. Tá, então ficou bem claro essa questão de que uma ação revisional ela não impede um processo de busca e apreensão, porém, a gente precisa analisar caso a caso, porque dependendo, né, com esse depósito em juízo, o que, que é um depósito em juízo? É o valor que a gente deposita no processo, é isso? Sim, quando você contrata uma perícia, né, ou é um contador, né, legalmente constituído, né, não é um qualquer contador, ele tem que ser ou um economista, né, que ele faz, lá, elabora lá um cálculo, né, para poder verificar algumas questões de legalidade na contratação. Agora, tem lá, né, a jurisprudência é muito clara, né, praticamente todos os tribunais aí estaduais, isso aí já até está assim, pacificado no STJ, né? Os juros abusivos, a questão dos juros, né, que se discute na ação revisional, ela tem que estar, os juros ele tem que estar acima de 1,5 vezes a mais, né? Ou seja, se o banco cobra 1,5 vezes a taxa que é indicada pelo próprio Banco Central, então nesse caso é até considerado abusivo. Mas como verificar isso daí? Tem lá no próprio site do Banco Isso. Central, que a pessoa É, pesquisa lá. É sobre isso que eu ia falar agora. Como que a gente sabe, como que o consumidor, que o devedor vai Sim, saber que está com juros abusivos no contrato sim, de financiamento? tem que pesquisar junto ao site do Banco Central, né? Uhum. Assim, a forma mais fácil de se localizar, para não complicar muito, é pelas séries temporais, né? Então, o consumidor entra lá no site do Banco Central, procura lá no link séries temporais, né? Vê lá o linkzinho taxa de juros, né? E ali tem lá especificamente para a contratação de veículos, né? De financiamento de veículos. E aí ele coloca lá a data da contratação, né, do período que ele contratou. Vamos supor que a Isabela contratou financiamento em maio de 2020. Uhum. Então, ela entra lá nesse período, né, de maio de 2020 para saber qual era o juros permitido lá pelo Banco Central que as financeiras, né, os bancos em gerais, podiam cobrar para essa modalidade de contratação. Se, Perfeito. se, se no contrato constar uma taxa superior a 1,5 vezes daquela indicada pelo Banco Central, é considerado abusivo, tá? Eu acho que até estou respondendo uma outra pergunta que também é muito
Muito questionado nós, recorrente. né? Exatamente, O sobre que é os juros juros em si. abusivos, né? O que é O que juros que é, abusivos. né, juros abusivos? Eu Exatamente, é já sobre meio que isso estou mesmo. entrando já nessa resposta Sim, aí, procurar para que as pessoas saibam exatamente o que é. Muitas vezes elas não sabem, elas simplesmente falam que está pagando 2, 3 vezes o valor do carro, exatamente. É sobre e isso que por eu ia conta falar disso agora. tem juros abusivos. Sabe, a pessoa que faz um contrato de financiamento, ela não pode ser tão inocente assim, né, ao ponto de não saber aquilo que ela contratou. É importante Exato. para ela, para todas as pessoas, né? Ela não precisa ter nem estudo para isso. As pessoas mais simples que nos procuram, a gente faz ela entender o que é o que ela contratou, o que é importante discutir, até para não ludibriar a pessoa. Então, ela pode entender o direito dela com relação ao que o banco cobra dela, né? Porque o Exatamente. banco vai fazer pressão quando ela atrasa, o banco vai fazer assim, são pessoas até Ameaças. treinadas, são pessoas treinadas para fazer ameaças lá para a pessoa pagar o que eles querem. E Exatamente. muitas vezes, pelo fato da pessoa não saber o que ela contratou, né? Então ela acredita que uma terceira empresa aí que faz um monte de propaganda aí no mercado sobre juros abusivos, tal, qualquer informação que passa para essa pessoa acaba pegando ela pelo contrato e acaba, enfim, se não, né, fizer um trabalho correto, acaba colocando em risco essa pessoa e o patrimônio que ela tanto sonhou em adquirir, né, Isabela? Exatamente. A partir disso, né, as pessoas sabendo, né, do que ela contratou, primeiro que ela não vai ser enganado por essas pessoas que buscam, né, vender milagres aí para esse tipo de devedor, Isso que é e também importante. não vai ser enganada e não vai cair na emoção do próprio banco, porque como você tinha dito, o banco vai ameaçar, o banco vai, a partir do momento que atrasou uma Questionar. parcela, né? A partir do momento que atrasou uma parcela, o banco já vai entrar com as ameaças. E ela conhecendo do que ela contratou, isso diminui o dano que tudo isso pode causar para ela, né? Sim, ela conhecendo, né, do que envolve o contrato de financiamento, ela vai poder negociar tanto com o banco como com qualquer advogado ou empresa especializada nesse assunto, né, para saber se ela não está sendo ludibriada nem pela empresa e nem pelo banco. E para ela Exatamente. saber negociar com o banco, entendeu? É super Uhum, importante ela saber o que envolve o contrato de financiamento. Ela, uhum. na prática, acaba sendo até uma coisa simples de entender. Não é difícil de você pegar o seu contrato e ver tudo que está escrito ali. Basta Uhum. você, com calma, analisar, né, e se você fizer a pesquisa com relação aos juros no Banco Central, lá é um site informativo, né, Uhum. onde tudo que a pessoa precisa saber sobre a questão dos juros está lá, né? No Google ou no YouTube, a pessoa vai lá como pesquisar os juros do financiamento do Banco Central, ela vai achar um monte de Exato, informação. Então, ela exato. não pode alegar ignorância, né, em não saber qual é o direito dela antes de sair por aí fechando o contrato para ação revisional, acreditando que isso vai impedir a busca e apreensão. Exato, Porque senão exatamente ela isso. vai ter uma surpresa, e o oficial de justiça vai bater na porta da casa dela e vai É, fazer a apreensão do veículo. Então, é exatamente. super importante as pessoas saberem dessas informações. Até porque eu acho que uma próxima pergunta também é a questão, entrando aí, ainda permanecendo nessa questão dos juros em si, as pessoas elas precisam contratar sabendo que o banco ele pode cobrar juros, né? Ele não pode Não tem limite. ultrapassar, exatamente, ele Não não tem pode limite. ultrapassar o Sim. limite do Banco Central, é isso? Sim, eles não, assim, o limite, né, isso aí já faz um bom tempo, né? Desde 2000, que antigamente se usava muito a questão da lei usura, mas nem vamos entrar muito nesse assunto, porque não vale a pena. Aqui a gente tá falando para pessoas leigas, né, Isabela? Exatamente, é. Importante que a gente deixe as informações de uma forma mais clara possível para ela entender, né? Uhum, O que eu estou falando aqui é tudo que é possível ela pesquisar, porque faz parte do direito dela, né? Então, uhum, assim, não, o banco, o parâmetro do banco com relação à possibilidade de cobrar juros é aquilo que o Banco Central informa no período que ela contratou. Então, se a uhum. pessoa contratou em maio de 2020, ela tem que buscar essa informação lá no Banco Central para saber qual os juros que o Banco Central autorizou cobrar para essa época e fazer a comparação com o contrato para saber se está
assim, muito desigual, porque quando a gente pega contrato que é acima do dobro ou o dobro, aí vale a pena você fazer ação de revisão, em que pese isso também não vai impedir a busca e apreensão, mas vale a É. pena discutir. Então, essa Uhum. informação é super relevante para a pessoa entender o direito dela e saber negociar. Porque o que a Exatamente. gente leva, né, até pelo método que a gente criou, né, Isabela, ensinar as pessoas a negociarem com o banco, né, para alcançar, inclusive, o máximo de desconto possível, quitar o contrato, não perder o carro para busca e apreensão, é ensinar elas o que a gente faz na prática, e que muitos Exatamente. prometem fazer também. Então, mas, independente do que a gente ensina, é importante que elas saibam o que envolve a contratação, né? A responsabilidade dela por ter assinado um contrato de financiamento. Então, é Uhum. essa informação que a gente está trazendo nesse momento, né? E que é super importante para que elas entendam, né? O que elas têm em mãos, né? A responsabilidade que elas assumiram para saber negociar. Principalmente pelo fato de que onde a pessoa está com parcelas em atraso, acredito que o único caminho que ela acha é porque de tanto ouvir por aí que o colega, o tio, o primo, eu entrei com ação revisional, eu entrei com ação revisional. E esse não é o caminho, né, de solução imediata para Não, onde as não. pessoas estão endividadas. Outra coisa, Isabela, que é importante, a ação revisional ela pode ser entrada até 5 anos depois de encerrado o contrato de financiamento. Muito Então, vamos importante supor que a isso. Isabela contratou um financiamento de 48 meses e o contrato dela encerrou agora em dezembro de 2022. Nós Uhum. estamos fazendo essa entrevista aqui em janeiro de 2023, né, logo no comecinho do É, ano. E a Isabela teve seu contrato encerrado em dezembro de 2022. Muito bem, a Isabela tem 5 anos para discutir esse contrato, e ela pode discutir. E se a é. Isabela verificar que há erros lá na cobrança de juros, Mesmo eu já tendo quitado meu carro, mesmo tendo quitado quitado, todas as sim, se parcelas. você cumpriu lá regularmente o pagamento do valor das parcelas e quitou as 48 que você, né, no exemplo Uhum. que a gente está dando, são 48 prestações, nada impede de você fazer a revisão do contrato. Isso é possível, sim. Né? A Perfeito. Isabela pode contratar qualquer advogado que o que a gente orienta é que seja especializado nessa área do direito, né? É, Não busque aí até faça um pouco de comparação do advogado com o médico, né? E a gente é. brinca até, e até é legal a gente Busque uma falar sobre aventura isso. também, né? Porque o advogado, a relação entre médico e advogado é a seguinte: se a Isabela tiver com um problema de joelho e procurar um cardiologista, o médico não vai saber curar Não vai saber nem orientar em acabando relação puxando àquilo. a perna da Isabela, né? E o advogado é a Exatamente. mesma coisa, né? Se o advogado só trabalha na área trabalhista, ele não vai saber atuar na área do direito bancário, então é super importante essa informação. Perfeito. Então, é muito importante também, né? Só que um assunto vai puxando o outro, eu espero que a gente eu esteja sendo clara nas minhas perguntas para você, e você está explicando muito bem tudo. Mas então, já que eu tô com as parcelas em atraso, e a ação revisional não é a solução imediata para o meu problema, em qual momento que a ação revisional ela deve ser entrada? Em qual momento ela traz um efeito para a Não, gente? não existe momento. O importante é deixar claro que a ação revisional ela não é a solução para impedir a busca e apreensão. A ação revisional ela não é usada para reduzir as parcelas em 80%, em 90%, que muitas empresas vendem esse tipo de ilusão, né? Ela não Uhum, serve para isso, na prática é muito diferente. uhum, A ação revisional ela pode ser entrada em qualquer momento. Nós, através do método 80 e 100, nós explicamos, né, o passo a passo das técnicas que nós usamos para a pessoa negociar a dívida que ela tem com o banco, mas não é uhum. através da ação revisional, porque a gente ensina a própria pessoa a negociar. Então, a Perfeito. dica que eu dou, né, nesse momento é que a pessoa, ela sim, ela aprenda, ela entenda o que ela contratou, ela saiba falar com o banco,
ela entenda, né, a metodologia que o banco usa para fazer pressão em cima dela, e ela entendendo toda essa dinâmica, ela vai ter muito mais tranquilidade para negociar e resolver o problema dela. Exatamente. E o melhor caminho para resolver, muitas vezes, dependendo até da quantidade de parcelas que já está em atraso, não é, em hipótese alguma, apelação revisional. Então, é pelas técnicas que a gente ensina, né, para a pessoa negociar e alcançar o resultado aí satisfatório para ele poder liquidar o problema dela e quitar o contrato, inclusive. Que tal comprar? Porque a gente tem que pensar assim, que a gente quer resolver, a gente quer buscar uma solução, né, Sim, para isso. Não, é bom a gente deixar claro isso, que não que a ação revisional ela não possa ser útil, né? Ela pode ser útil em algum momento, sim, para a gente discutir todas as questões e etc. Mas ela não é o que vai trazer a solução e acabar com medo da busca e isso apreensão e barrar não é, eventual processo de busca e não apreensão, é. bloquear eventual processo de busca e apreensão. Não. Né? Não Essa é a existe essas principal possibilidades. informação que a gente está levando nesse, né, nesse bate-papo, né? Nessa entrevista que você está fazendo comigo. Eu achei que é super importante você ter tido essa iniciativa, Isabela, porque realmente as pessoas, elas, são várias pessoas que nos procuram por conta disso, Uhum. né? Então, assim, é importante a gente levar essa informação para muita gente que faz financiamento e devem as parcelas e procura, através da revisional, a solução do problema. Não é. Ela serve para várias coisas, mas aí tem que analisar cada caso. Eu entendo que o consumidor tem que entender o contrato dele para ele mesmo discutir com um profissional que ele vai contratar, né? Caso ele opte realmente em entrar com a ação revisional, para ele saber o que ele está contratando, né? Porque tem custos envolvidos. Né? Assim, a gente tem que tomar cuidado em informar isso aí, porque se de um lado ela está devendo o valor das parcelas, do outro lado ela vai assumir mais custo. Né? E aí Exatamente. tem que haver um equilíbrio para saber se é viável ela gastar dinheiro com um profissional, sendo que ela não está conseguindo colocar em dia o valor das parcelas. Né? E Então, gastar. E e gastar gastar com a só. justiça, gastar com advogado, gastar Exatamente. E gastar um com dinheiro perícia, que gastar não vai ter solução, né? Se fosse recursos, ainda. né? Você gasta com uma série Exatamente. O de judicial é muito diferente, né? E a pessoa não vai saber o que ela está contratando mais uma vez, né? Ela não soube o que contratou na parte do financiamento, e aí agora na parte de contratar um profissional na área, ela não está sabendo novamente o que está contratando, porque ela não conhece esse meio judicial aí, e mais uma vez ela vai ser basicamente enganada, né? Porque a gente levou essa ideia, né, nessa entrevista. Espero poder, né, ter passado com clareza essa informação para a pessoa que está devendo o financiamento, que não seja presa fácil, né, dessas empresas, né, que fazem propagandas aí, né, que vendem, de certa forma, milagres, né, e que não é verdade. Né? A gente tem que ter a responsabilidade para passar uma informação correta, para a gente poder atender aquilo que é possível, né? Então, exatamente isso. é essa informação que eu espero ter passado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e que espero ter ajudado também, né? Perfeito, Acho perfeito. Eu que adorei, foi um prazer, né? A gente tá passando essas informações de forma tão clara, de forma tão boa, né? Através de uma entrevista onde que a gente trabalha com perguntas e respostas, e essas perguntas são exatamente a das pessoas que chegam para nós, né? E sim. foi respondido com muita clareza. Eu agradeço, viu, pela sua presença. Também agradeço, viu, Isabela? Foi um prazer estar falando contigo, já logo no início do ano, né? É verdade. E a gente consiga aí ajudar bastante gente nesse ano de 2023, né? Através dessas informações super importantes, né? Então, tá bom. Então, eu quero encerrar a nossa entrevista de hoje, onde foi um tema muito relevante, né? Que a gente recebe muitas pessoas que vêm com essa dúvida. Então, acredito que a gente tenha respondido, né, de uma forma muito concreta. Sim. E até a próxima, então.